Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 758, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 758, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Para voltar ao mundo racional, é preciso que toda a humanidade esteja com raciocínio desenvolvido. A natureza já está dando em sonhos que estão transitando pelo espaço, e esse sonho vai cair na realidade, porque o mundo já está no seu fim. E essa obra é a obra do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E a obra do fim, da existência dessa deformação e transformação e imperfeição racional, porque todos são corpos de matéria que acabam se destruindo por si mesmo. Todos são um conjunto de matéria reunidas que acabam se destruindo por si mesmo. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vai ser essa transformação feita pela energia magnética, e é por isso que são feras bravias, e bicho de 2 pés e bicho de 4 pés. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, voltar ao seu verdadeiro estado natural. Mas, depois de preparados, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do 3º milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E só depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, é que estarão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo correria certinho na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. E por ser inimigo do pensador, ele não avisa ao pensador o que vai se passar com o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que perder a vida em um desastre de trem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que perder a vida em uma viagem de automóvel, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que perder a vida em uma viagem de ônibus, o pensamento não avisa, porque o pensamento está aí para lapidar a humanidade, para dar uma chuva de pau nos pensadores. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz,
vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Há 8 milhões de anos que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que toda a humanidade estiver preparados, volta ao seu estado natural. Depois de bem preparados, tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, é que estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Volta ao verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Mas, para ver como o pensamento é traiçoeiro, ele trai o pensador. E a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O pensamento é traidor do pensador, e por isso, se tiver que acontecer várias mortes por meio do pensamento, o pensamento não avisa. Só quem é amigo do pensador é o raciocínio. O raciocínio é uma energia do primeiro mundo, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois que essa energia estiver desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional, que são feitos pela energia magnética, por isso são ferozes. E vão ser verdadeiros Exus, porque são filhos do eixo da Terra. Vão correr toda essa hierarquia dos Exus com o garfão na mão, para espetar os materialistas. Porque os materialistas pensam que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. Morre e não sabe para onde vai. Depois de morto, ninguém sabe o que será de si mesmo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu estado natural. Mas, primeiramente, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido na humanidade, é que poderão voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo racional. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E tem 3 epidemias aí, destruindo a humanidade: a leucemia, o câncer e o AIDS. E ninguém encontra remédio para essas epidemias, pensador nenhum. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para voltar ao seu primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Estamos passando pela fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça
e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, com seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase de todos voltarem para o mundo racional. Na fase da racionalização dos povos, para todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e ainda assim mesmo, todos têm que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, voltarão para o mundo racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E no Kuwait, ninguém paga imposto de coisa alguma. Isso em uma parte do Kuwait. Pode-se formar um filho, porque não se paga escola. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Lá no Kuwait é a terra do petróleo, é a terra dos beduínos. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Estamos na fase onde todos voltarão para o seu mundo de origem, depois de que desenvolverem o raciocínio. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, aí sim, voltarão para o seu verdadeiro estado natural. E o estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores teriam a sua vida toda certinha. Mas o pensamento é inimigo do pensador. Por isso ele não avisa o que vai acontecer com o pensador, porque raciocínio é amigo do pensador. Ele sim avisa a pessoa, não deixa a pessoa passar por essa decepção. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, é que estão em condições de voltar ao seu verdadeiro estado natural. E isso é que é a vida. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão todos felizes. Depois do raciocínio desenvolvido, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento, vão encontrar a discórdia, todos discordando uns dos outros. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com o raciocínio bem desenvolvido, estiverem estudando bem a cultura racional, estão prontos para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional.
e volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas, porque é o reinado do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é a verdadeira casa de Deus. E é para junto de Deus que todos voltarão. Todos irão voltar para junto do verdadeiro Deus, porque todos são filhos de Deus e voltarão para junto dele, com um corpo de energia de vida eterna, porque lá todos são eternos, com o seu progresso de pureza. Porque são puros, limpos e perfeitos, voltarão para junto do verdadeiro Deus. E estamos nos aproximando do fim do mundo. Depois que essa escrituração estiver pronta, estamos a caminho do fim do mundo. E o mundo está passando por uma fase crítica, por uma fase muito difícil. Tudo muito caro. Ninguém pode fazer empréstimo, porque sabe que não vai pagar, porque o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. E vai falir tudo que existe no mundo, tudo que o pensamento fez e a imaginação, tudo a caminho da falência. E muitos já estão recebendo em sonhos, que vai ser o futuro da humanidade, todos voando pelo espaço. Esse é o futuro da humanidade. E muitos já estão recebendo em sonho o futuro, como vai ser o futuro, porque depois que todos estiverem ligados à energia racional, que é a energia mais poderosa do mundo, todos passarão a transitar pelo espaço, porque estão ligados à energia mais poderosa, a energia racional. E aqui está na Terra. Vai falir tudo. Tudo que o pensamento fez e a imaginação, tudo indo à falência. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, é que poderão voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, é que tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. Desenvolvendo o raciocínio, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora, porque quem faz essa transformação é a energia magnética. Por isso, os animais são ferozes. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade voltar ao seu verdadeiro estado natural. E assim mesmo, depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora, feitos pela energia magnética, como bichos de 2 pés e bicho de 4 pés. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
voltarão todos para o seu verdadeiro estado natural. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas antes tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E os que são feitos pela energia magnética são bichos de 2 pés e de 4 pés. São ferozes porque são feitos pela energia magnética. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que estiverem com raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 759, volume do Histórico.